Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas vocês me assistem. De qualquer forma, vamos fazer com que esse momento seja muito proveitoso, seja sua madrugada, seja sua tarde, seja sua manhã. Você já me conhece, meu nome é Rafael Medeiros, sou professor de processo penal, também legislação extravagante, e estou trabalhando aqui as matérias que podem vir e provavelmente vão vir na sua prova da OAB, no próximo exame de ordem, né? Já conversamos um pouquinho sobre aquilo que cai mais lá na primeira aula, mostrei para vocês um quadro de incidência. Depois trabalhamos princípios, trabalhamos sistemas processuais, trabalhamos inquérito e agora a gente vai trabalhar ação penal. Então a aula de hoje é dedicada à ação penal. Já deixo claro o seguinte: o material de vocês tem tudo o que vocês precisam sobre a ação penal. Eu mando sempre um material em PDF. E esse material em PDF, ele é totalmente autossuficiente, no sentido de que vocês não precisam de nada além disso no que se refere à teoria. Mas, é claro, vocês têm que casar isso com leitura de lei seca, tá? Então, dentro do tema ação penal, eu já quero deixar aí para vocês, né? Anotem, dê aí um print, faça o que você quiser, mas anote, deixe isso registrado. O tema da ação penal está no Código Penal entre os artigos 100 a 106 e no Código de Processo Penal entre os artigos 24 até o artigo 62, beleza? Não deixem de jeito nenhum de ler os dispositivos, porque a gente sabe, prova fechada, primeira fase, o que cai é dispositivo de lei. Então, é extremamente necessário a leitura do Código Penal, do Código de Processo Penal. Isso não tem como o professor fazer com vocês. Quer dizer, até tem, né? Eu ficar aqui lendo lei com você, mas eu estar desperdiçando seu tempo, porque você não ia aprender e a gente não ia ter aula mesmo, né, de teoria. Então, você acompanha junto comigo, lendo lá no CP e no CPP. E quando acabar a aula, você vai lá e vai ler todos esses dispositivos aí. Na verdade, são bem poucos, né? Pessoal, vamos então dar início ao tema de hoje, ação penal. Em primeiro lugar, saber que o direito de ação, conforme está aí para vocês, é um direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Vamos traduzir isso. O que é o direito de ação? É o direito de pedir ao Estado para aplicar o direito na prática. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Quando o Joãozinho mata a Maria, né, um feminicídio, a gente simplesmente pode pegar o Joãozinho e colocar ele dentro de uma cela até ele mofar lá? Não, não é assim que funciona. É necessário colocar o direito em prática. Então, aquele direito que está lá no Código Penal, aquele direito que está lá no CPP, ele precisa ser colocado no caso concreto. Como acontece isso? Por meio de um devido processo legal. E o que vai levar o devido processo legal ao caso concreto? O direito de ação. O direito de ação, então, é o direito de pedir ao Estado para aplicar o direito ao caso concreto, tá? Vocês vão perceber que o dono da ação penal, pelo menos a ação penal pública, que é a mais comum, é o Ministério Público. Então, na grande maioria das vezes, quem é que vai pedir ao Estado a aplicação do direito penal na prática? O Ministério Público, tá certo? O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, segue dizendo que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? O que é isso? É a tal da inafastabilidade da jurisdição. Quer dizer que aconteceu o fato, o Poder Judiciário tem que analisar, principalmente na seara criminal, em que isso é apresentado pelo Ministério Público. Tá certo? Então, lembrem disso. O que é direito de ação? É o direito de se pedir ao Estado a aplicação do caso, do direito ao caso concreto. Quando falamos em ação penal, um tema importantíssimo para vocês é compreender as condições da ação penal, pessoal. Condições da ação penal. Quais são as condições da ação penal, Rafael? Coloquei para vocês num quadro, para ficar bem explicadinho, para ficar bem simples para vocês. Nós temos as condições genéricas e nós temos as condições específicas da ação penal. Quais são as condições genéricas? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, interesse e justa causa. Quais são as condições específicas? São as condições de representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Olha só, eu quero que vocês entendam isso daqui.
Por que eu chamo isso de condição da ação penal? Se você for no dicionário, você vai ver que condição é algo sem o qual algo não vai acontecer. Logo, eu posso dizer claramente, tranquilamente, que não haverá ação penal se não estiverem presentes as condições da ação penal, pessoal. Então, as condições genéricas, esse primeiro quadro aqui, vocês vão ter que verificar em toda a ação penal, toda. Por que isso é importante? Porque você, como advogado, você, como pessoa que vai prestar o exame de ordem, você precisa saber identificar cada uma dessas condições. Porque se ela não estiver presente, você pode pedir a extinção da ação penal ou mesmo nem o recebimento. Ó, Excelência, essa ação penal aqui, ela não é possível no ordenamento jurídico. Logo, a denúncia não pode ser recebida. Né? Ó, Excelência, esse caso aqui é um processo contra um réu não legítimo para figurar numa ação penal. Por exemplo, um menor de idade. Não cabe ação penal contra um menor. Logo, isso daqui não era nem para existir. Se já existe o processo, por acaso chegou até aqui por um erro, vamos acabar com esse processo. Então, você precisa entender quais são as condições da ação para, na prática, entender quando é que elas vão estar presentes ou não. Nós dividimos as condições da ação em dois grandes grupos, tá? As genéricas são aquelas que vão estar presentes em qualquer ação penal. Qualquer ação penal, tá? Pô, Rafael, então não existe ação penal sem essas quatro condições? Não, não existe, tá? Toda ação penal tem que ter possibilidade, legitimidade, interesse e justa causa. Com relação às específicas, o próprio nome já nos ajuda muito. São aquelas que vão estar presentes somente em alguns casos. Somente em alguns casos. Quais são esses casos, Rafael? Os casos em que se exige, em que a lei exige representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, tá? Isso é muito incomum, tá, pessoal? Vocês vão perceber que pouquíssimos crimes exigem representação do ofendido e pouquíssimos mais ainda exigem a requisição do ministro da Justiça, tá? Então, saibam de cara isso. Toda ação penal tem que ter todas as condições genéricas, mas nem toda ação penal vai ter as condições específicas. Quando é que vai ter ou não, Rafael? Como é que eu fico sabendo? Quando a lei disser que tem ou que não tem. Nós vamos ver como funciona isso. Fica calmo, tá certo? Vamos avançar então para a tal da possibilidade jurídica do pedido. Rafael, possibilidade jurídica do pedido. Me explica aí, cara, o que é essa condição da ação penal. Pessoal, um pedido tem que ser possível. Parece óbvio, mas isso tem que ser dito. O pedido na ação tem que ser possível. Lá na área civil, isso é um pouco mais complexo, porque o pedido lá pode ser uma obrigação de fazer, não fazer, uma condenação, uma reparação, uma declaração. Muitas vezes na área civil se entra com uma ação só para declarar algo, né? Aqui na área penal é muito mais simples, então o estudo fica mais fácil para nós. O que é um pedido possível dentro do processo penal, Rafael? Condenação. Condenação. Tá certo? Pode ser condenação à pena de multa, pode ser uma detenção, pode ser uma reclusão, mas o pedido no processo penal é uma condenação. Não tem muita dificuldade. Nesse sentido, é muito mais fácil estudar o processo penal do que o processo civil. Tá certo? Então, lembrem disso. O que é um pedido possível no processo penal? Um pedido de condenação, tá? É o pedido que sempre vai ser feito no começo da ação. Agora, a quanto de pena, isso vai depender do crime. A quanto de multa, isso vai depender do crime, tá? Lembrem, o réu, ele se defende da imputação que lhe é feita, ou seja, os fatos, e não do pedido em si. Então, ele não vai se defender em si da condenação, e sim dos fatos que são narrados. Então, o MP vem e pede, eu quero a condenação, né? Eu requisito, eu requeiro a condenação do Estado em face do Joãozinho, porque ele matou a Mariazinha. O Joãozinho vai se defender do quê? Da imputação de ter matado a Mariazinha. Né? Ele vai dizer que não matou, ele vai dizer quem foi, ou ele vai dizer que não sabe quem foi, que não participou, ou ele vai dizer que fez isso, mas foi em legítima defesa, porque a Mariazinha foi para cima dele com uma faca. Então, o réu ele vai se defender da imputação, fique bem claro, pessoal. Tá? Por que isso é importante? Porque na hora
em que se coloca isso na prova, podem se criar várias e várias possibilidades. Por exemplo, você pega uma questão em que se narrou na questão que aconteceu um roubo, mas na verdade foi um furto. E aí o MP fez uma narrativa inteirinha de furto, bonitinha, mas lá no final ele pediu a condenação por roubo. E aí a questão te pergunta, o réu vai se defender do quê? Do furto ou do roubo? Ele vai se defender do que foi narrado, ele vai se defender do que foi imputado, e não simplesmente do nome que o Ministério Público deu para aquilo. Ou seja, que fique bem claro, as pessoas se defendem no processo penal dos fatos que lhes são imputados, os fatos que são narrados. Por isso que a denúncia ela é tão bem narrada, ela é tão bem descritiva. Se você for analisar uma denúncia na prática, vocês vão ver que ela descreve fatos. Ela vai devagarzinho, no dia tal, o indivíduo tal, com o uso da arma tal, abordou a pessoa no centro da cidade de Sobral com capacete, exigiu a entrega de um bem, a vítima entregou o bem, após a entrega do bem, ele deu um soco na vítima, disse para a vítima que se ela chamasse a polícia, ela seria presa e depois fugiu, tá? Então, entendam, as pessoas se defendem de fatos e não do pedido de condenação, até porque seria impossível, né? Você simplesmente, não quero ser condenado, mas por quê? Qual é a fundamentação? Logo, a gente fala que as pessoas vão se defender de fatos. E lembrem, quando eu falo pedido de condenação, na seara penal, isso é bem restrito, tá, pessoal? Alguém pode ser condenado pelo quê? Por ter cometido um crime. O que é um crime? É um fato típico, ilícito e culpável. Por isso nós voltamos a dizer, é muito mais simples do que na área civil. O que é um fato típico, ilícito e culpável? Você vai analisar isso diante do Código Penal. Sendo um fato típico, ilícito e culpável, cabe o pedido de condenação, ponto final. É meio que um raciocínio lógico e matemático. Aconteceu um crime, esse crime é um fato típico, é ilícito, é culpável, cabe o pedido de condenação, ponto final. Tá certo? Qual é o exemplo, Rafael? Você está me falando de um monte de pedido possível, né? Qual é o exemplo de um pedido impossível? Só para eu saber como isso cai em prova. Condenação pelo crime de adultério é o melhor exemplo. Por quê? Adultério é crime? Hoje em dia, não. Mas antigamente era. Inclusive era um crime bem sexista. Por quê? Porque só a mulher cometia adultério, o homem podia trair à vontade, né? Então, segundo o Código Penal, redação antiga, que acabou em 2005, em 2005 foi revogado esse crime, ainda era crime a mulher que comete adultério. Tá certo, pessoal? Hoje em dia é crime? Não, foi revogado. Então, se o Ministério Público pede a condenação da Joana porque ela traiu o marido, esse pedido é o quê? Esse pedido é impossível. Tá? Por quê? Porque não há possibilidade jurídica de fazer um pedido de condenação por algo que não é um fato típico. Percebe? É uma regrinha, é uma matemática. O fato é típico, é ilícito, é culpável? Nesse caso, não. Então, eu não posso pedir condenação com base nele. Beleza? Lembrem, então, a primeira condição da ação é que o pedido seja juridicamente possível. A segunda condição da ação penal é a legitimidade, tá? Legitimidade. O que é alguém ser legítimo para algo? É alguém poder fazer aquilo, né? O que é legitimidade ativa? É quem é que pode propor a ação penal. Quem é que pode propor a ação penal? Quem é que pode iniciar a ação penal? Normalmente, o Ministério Público. Nas ações penais que são públicas na forma da lei. A gente vai conversar daqui a pouco, é a grande maioria, né? Grande maioria. Então, homicídio, furto, roubo, tráfico, extorsão, o que você conseguir imaginar aí, estelionato, ação penal pública. E quem vai ser o dono da ação penal pública é o Ministério Público. Por quê? Porque ele é legitimado, segundo as normas constitucionais e processuais penais, para ser o dono da ação penal. E, Rafael, quem é o dono da ação penal privada? É a própria vítima, galera. É a própria vítima. O que é uma ação penal privada? O próprio nome já te fala, né? Privado, do particular, não do ente público. Quem é que começa a ação penal privada? A vítima. Vocês vão perceber que em alguns crimes, são pouquíssimos, mas em alguns crimes a lei escolheu o seguinte, olha, aqui o interesse não é tão público assim. É um pouco público, mas nem tanto. Logo, eu não vou colocar o Ministério Público para cuidar disso, não. Eu vou deixar a própria vítima do crime iniciar a ação penal se ela quiser. Então, a vítima do crime, se ela quiser, ela vai iniciar a ação penal. Um exemplo, os crimes contra a honra.
eles são de ação penal privada. Então, se você sofre, por exemplo, um crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal, quem é que vai entrar com essa ação penal diante lá do juiz da vara penal? Você mesmo. Você vai escrever a peça? Não, claro que não. Você vai contratar um advogado, né? Até por isso, uma das peças possíveis para o advogado na segunda fase da OAB é a queixa-crime. Então você contrata um advogado e ele entra com queixa-crime. Rafael, mas por que não é o próprio Ministério Público que faz isso? Porque a lei escolheu que não seria, pessoal. A lei foi clara em dizer que não cabe ao Ministério Público. Por quê? Porque é uma ação penal privada. Então lembrem disso. Qual é a legitimidade ativa no processo penal? Ou ente público, Ministério Público, quando a ação é pública, ou ente privado, a própria vítima ou o seu representante, caso a vítima seja menor, por exemplo, no caso de ações penais privadas. Tudo bem? Tá, Rafael, então a gente entendeu a ação penal pública e privada no ponto da legitimidade ativa, ou seja, quem é que começa a ação, quem é o dono da ação. Mas e a legitimidade passiva? Ou seja, quem é que vai ser processado no processo penal? O autor do crime. Não parece óbvio? O autor do crime. Então, quem é o legitimado passivo? O autor do crime. Pessoa física, pessoal. E aqui entra uma grande discussão. A pessoa jurídica pode ser processada no direito penal, no processo penal? A pessoa jurídica pode ser processada? Atualmente só há uma possibilidade da PJ, pessoa jurídica, ente de existência ficta, ser processada na área penal, que é o quê? Crime ambiental. Então, atualmente, vocês pegam, por exemplo, o caso lá de Minas Gerais, né, Brumadinho, atualmente é possível uma pessoa jurídica ser processada criminalmente? Não estou falando, presta atenção, eu não estou falando do representante físico, a pessoa física representante da PJ, não. Eu estou falando da própria pessoa jurídica, como ente de existência despersonificado. Ele pode responder um processo penal? Sim, somente nos crimes ambientais, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Muito importante. Por quê? Porque em seguida entra uma outra discussão. Rafael, você está falando então que a pessoa jurídica pode ser processada criminalmente. Tá, é só no caso de crime ambiental, né? Sim, beleza. Mas a pessoa física que tomou aquela decisão, por exemplo, o cara que determinou que fossem jogados rejeitos num rio, que é crime ambiental, né? Sem autorização. Essa pessoa física, ela precisa estar no processo? Reformulando a pergunta, eu posso processar só a pessoa jurídica? Ou eu tenho que processar a pessoa jurídica necessariamente junto com a pessoa física? Pessoal, hoje em dia é tranquilo. É possível processar apenas a pessoa jurídica. Por quê? Por causa da teoria da dupla imputação, que não é mais aceita. O que é a teoria da dupla imputação? É uma teoria que diz que, para se processar a pessoa física, no âmbito de uma ação penal de crime ambiental, eu preciso processar as duas juntas, pessoa jurídica e pessoa física. Isso é dupla imputação. Isso é o que pensava o STJ até lá em 2013, tá? Mas em certo momento a jurisprudência, como acontece muito, ela evoluiu, ela mudou. E a partir de 2013, essa data aqui, com esse RE 548181, vocês não precisam ler, é só saber, tá? A partir desse precedente aí, acabou, não se aplica mais a teoria da dupla imputação. Qual é o resultado disso? A pessoa jurídica pode responder processo crime? Pode. E pode ser sozinha. Por exemplo, às vezes o Ministério Público não consegue saber quem foi que determinou aquele crime. Quem foi a pessoa física que mandou fazer aquilo. E a estrutura empresarial é gigante. O caso da Vale, por exemplo, lá em Minas, né? Quer dizer, então, que a gente não vai poder punir a pessoa jurídica porque a gente não sabe quem foi a pessoa física que determinou? Não, são coisas diferentes. Então, hoje em dia é possível sim o processo crime contra a pessoa jurídica e só contra ela, tá? Lembrem, só em crime ambiental. Em nenhum outro crime é possível. Pô, Rafael, tá, mas uma pessoa jurídica, por exemplo, praticou corrupção, fica impune?
né? Sei lá, o cara foi uma empresa construtora de imóveis, fechou um contrato com a prefeitura e nesse contrato teve ali corrupção passiva, ativa, crime contra a licitação. Isso vai ficar impune? Não, não vai ficar impune. Quem fechou aquele contrato, a pessoa física, representante daquela pessoa jurídica, aquela empresa, é que vai responder. A pessoa física, o ser humano, e não a empresa. Por quê? Porque empresa, pessoa jurídica, só pode responder por crime ambiental, segundo a nossa Constituição, artigo 225, parágrafo 3º. Inclusive, indico demais para vocês. Anota aí no rodapé, artigo 225 da Constituição Federal, vai lá e dá uma lida. Cai demais, pessoal, cai demais, tá? Então, beleza. A gente já falou sobre a primeira condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. A segunda condição da ação, legitimidade. E agora a gente vai para a terceira, que é o interesse, né? Então, para entrar com uma ação penal, o dono dela precisa que o pedido seja possível diante da lei. Tranquilo, já conversando. Precisa que seja legítimo para agir, ou seja, Ministério Público na ação pública ou o particular na ação penal privada. E ele também precisa demonstrar interesse, ou seja, eu tenho que deixar claro que há interesse jurídico para entrar com essa ação aqui, porque senão ela é inútil. Se eu não consigo demonstrar interesse, a ação é inútil. Segundo a nossa doutrina, pessoal, o interesse é dividido em necessidade, adequação e utilidade. Ou seja, eu tenho interesse quando a ação penal é necessária, adequada e útil. O que é uma ação penal necessária? É quando eu consigo demonstrar que não existe outro jeito de eu resolver aquele problema. Correto? A ação penal é necessária. Isso na área penal, que fique bem claro, não é tão complicado também, pessoal. Por quê? Lá na civil, eu falar em necessidade às vezes é um pouco discutível. Por exemplo, eu preciso de uma ação penal quando já teve um acordo? Não, já foi resolvido. Então, eu não teria necessidade, logo eu não teria interesse. A questão é que no processo penal, felizmente ou infelizmente, não tem como acordar o cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, toda vez que alguém comete um crime, é necessária a ação penal para se impor a pena àquela pessoa. Não tem como passar por cima dessa ação penal. Então, a necessidade, quando a gente tem um fato típico, ilícito e culpável, ela é presumida praticamente. Tá? Então, lembrem, uma das partes do interesse é a necessidade. E a necessidade na ação penal é simples. Aconteceu o crime, eu preciso da ação penal. Não tem como abrir mão disso, tá? A ação penal, para se demonstrar o interesse dela, também é necessário que ela seja adequada, né? Qual é a ação penal adequada? É uma outra discussão também no direito penal bem simples, porque a ação penal adequada é aquela que pede condenação. Não há muito que se discutir, porque não existe no direito penal um monte de ação, um monte de tipo de ação, né? Ação ordinária, como tem lá no processo civil, ação mandamental, ação de execução fiscal. Lá tem um monte, aqui não. Aqui é muito mais simples. A ação é condenatória, é um pedido de condenação. Então a adequação não vai ter tanta complicação assim. Qual que é a ação adequada? É um pedido de condenação. E a ação também tem que ser útil. Aqui mora uma questãozinha bem interessante de prova. A ação tem que ser útil para eu demonstrar que eu tenho interesse, porque senão não tem condição da ação interesse, logo não tem ação. Tá. O que é uma ação útil, Rafael? É aquela que vai me ser útil para alguma coisa, ou seja, ela vai gerar alguma coisa de positiva. Rafael, mas quando é que uma ação vai ser inútil? Para pensar comigo, pessoal. Imagine uma ação penal de um crime prescrito. Ela tem alguma utilidade? Não tem nenhuma utilidade. Nenhuma. Por quê? Porque o crime prescrito ele não pode ser processado. O Estado já perdeu a pretensão de punir. Logo, essa ação não seria útil. Como ela não é útil e a utilidade é um dos pressupostos do interesse, eu não tenho interesse e logo eu não tenho ação penal. Correto? Então lembrem disso, a ação tem que ser útil. Qual que é a principal discussão aqui? Prescrição. Já aconteceu a prescrição? Não, então ela é útil. Eu vou entrar por quê? Porque eu vou conseguir a condenação do cara. Agora, se já prescreveu o crime, lembra da prescrição que vocês tratam lá no direito penal, o prazo para que o Estado possa punir ou executar a pena, se já prescreveu, não faz sentido. Não há utilidade, tá certo? Então, está aí discutido com vocês o interesse.
E a gente avança agora para a justa causa, tá? A justa causa é a última condição da ação penal. A última condição genérica da ação penal. Lembrem, quais são as condições genéricas? Possibilidade, legitimidade, interesse e justa causa. Essas condições, por serem genéricas, devem estar presentes em todo tipo de ação penal. A gente já conversou isso hoje. A justa causa é a última. O que é justa causa? Olha o nome como te ajuda. Justa causa. Para entrar com uma ação penal, eu tenho que ter justa causa, causa justa. Eu tenho que demonstrar que eu tenho um mínimo de prova, lastro probatório mínimo. Olha só. Para entrar com uma ação de tráfico, eu preciso que o tráfico esteja totalmente provado? Não. Isso vai acontecer durante o processo. O processo serve para isso, para provar o crime, correto? Mas eu preciso ter um mínimo, que a gente chama de lastro probatório mínimo, ou seja, o mínimo necessário para entrar com uma ação penal. Eu não posso olhar para a cara de alguém e falar assim, eu acho que esse cara tem cara de traficante. Por causa disso, eu vou começar uma ação penal contra ele. Faz sentido isso? Não. Eu não tenho lastro probatório mínimo de que o crime aconteceu. Então, percebam, eu preciso que o crime esteja totalmente provado, com certeza absoluta? Não, isso só acontece ao final do processo com trânsito em julgado, juridicamente falando, né? Mas também eu não posso iniciar uma ação penal contra alguém se eu não tiver nada. E o que é essa alguma coisa, esse início de prova para eu poder entrar com uma ação penal? A justa causa. Tá? É o que a gente chama de fumus comissi delicti. É uma expressão que vem lá do processo civil, tenho certeza que vocês conhecem, né? Fumus boni iuris, estão lembrados? O que é o fumus boni iuris lá no processo civil? É a fumaça do bom direito. Quando a gente traz isso para a linguagem penal, né, os penalistas têm essa mania de aproveitar as expressões do processo civil. Quando a gente traz isso para a área penal, o fumus boni iuris vira fumus comissi delicti, ou seja, é a fumaça do cometimento do delito. Então, Rafael, o que é justa causa? É a fumaça do cometimento do delito. Fumaça é prova? Não. É tipo aquela relação onde tem fogo, tem fumaça, sabe? Fumaça é prova? Não exatamente, mas ela indica que tem fogo, correto? Então, assim, prova o fato? Às vezes não absolutamente, mas me dá um início de prova para que eu possa começar uma ação penal. E durante a ação penal, esse fato vai ser provado, tá certo? Uma observação muito importante, isso para uma... A gente tem visto que a prova da OAB tem avançado, né, na dificuldade das questões, então é importante a gente fazer essas observações um pouco mais aprofundadas. O que é justa causa duplicada, Rafael? Justa causa duplicada. Pessoal, justa causa duplicada é aquele caso específico, bem específico, em que o dono da ação penal, normalmente o MP, ele vai precisar demonstrar justa causa dupla. Duas justacausas. Quando é que acontece isso, Rafael? Nos chamados crimes acessórios. O que é um crime acessório? É um crime que depende do principal. O melhor exemplo para nós, crime de lavagem de dinheiro. Você só lava dinheiro se você tiver dinheiro vindo de uma ilicitude, correto? Então, eu não tenho como lavar dinheiro se eu não cometi um crime anterior que gerou aquele dinheiro. Lavagem de capitais é o quê? É eu tentar dar aparência lícita a um bem, a um direito ou a um valor que veio de uma transação ilícita. Exemplo mais comum, o cara trafica drogas. Isso é um fato típico, ilícito e culpável? Sim, o cara trafica drogas, isso é crime. Ele pega o dinheiro do tráfico de drogas, que ele ganha 100 mil por mês, e aí ele lava esse dinheiro numa lan house, num lava-jato. São normalmente empresas usadas para fingir que está entrando aquele dinheiro em caixa, e aí o cara, entre aspas, justifica para o fisco, para o leão, para a receita, que o dinheiro é lícito, mas na verdade ele não é. Ele está só fingindo que está ganhando aquele dinheiro naquele negócio. Isso se chama lavagem de dinheiro. Para eu demonstrar que existe lavagem de dinheiro, eu preciso demonstrar que aquele dinheiro é sujo. E aí eu tenho que demonstrar o crime anterior. Logo, quando o MP vai entrar com ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, ele também tem que demonstrar minimamente
Não é que tem que ter certeza absoluta, mas demonstrar minimamente que aconteceu o crime anterior. E isso a gente chama de dupla justa causa duplicada. Por quê? Porque ele não tem que demonstrar só que foi lavado o dinheiro, ele tem que demonstrar também que aconteceu o crime anterior, porque senão nem lavagem tem. Nem lavagem tem. Correto? Perceberam? Então, lavagem de capitais é o melhor exemplo de dupla justa causa. Rafael, tem algum outro exemplo? Tem sim, tem um exemplo muito comum na prática também, que é a receptação. O que é receptação? É portar, transportar, possuir algum bem que seja advindo de um ilícito anterior, né? Acontece todo dia aqui. Furto, roubo. O cara furta uma moto no centro da cidade. Ele vai e vende com um terceiro. O terceiro vende para não sei quem, que vende para não sei quem, essa moto chega na mão de alguém, tá lá no sistema como furtada, roubada. Aí a pessoa normalmente paga 1/3 do valor dessa moto. Isso é lícito? Claro que não, né? Por quê? Porque alguém roubou aquela moto e repassou ela. Isso aqui, receptação, que é possuir, portar, transportar um bem, origem de um crime anterior. Toda vez que o Ministério Público vai oferecer uma ação contra o autor de uma receptação, ele tem que provar minimamente que o crime anterior aconteceu. No caso aqui do exemplo, furto ou roubo. No nosso caso do exemplo, né? Pô, Rafael, mas tem assim que provar com certeza absoluta? Não, preciso ter indícios de prova. Isso na prática é muito simples. Por quê? Porque veículo, quando se rouba veículo, vai para o sistema policial. Então, você tem a sua motinha roubada, o que acontece? Você vai na hora lá na delegacia. Você faz um BO. Esse BO cai no sistema que a gente chama de S25, e aí a sua moto começa a aparecer para todo mundo no Brasil inteiro como roubada. A partir disso, se a sua moto for recuperada em mãos de alguém que não foi o autor do crime, essa pessoa, ela em tese, vai ter cometido o crime de receptação, tá? Claro que tem que demonstrar o mínimo dolo dela, mas lembrem, justa causa duplicada. Eu vou ter que demonstrar que aconteceu o furto ou roubo, porque senão eu não tenho nem receptação, tá? Beleza? Fechou? Então vamos seguir para as tais condições específicas da ação penal. Pessoal, não vou gastar muito tempo nisso aqui não. Não vou gastar muito tempo nisso aqui não. Por quê? As condições específicas da ação penal são de certa forma simples, até porque acontecem muito pouco na prática. Qual é a primeira e a menos comum? Aquela que não acontece quase nunca. A tal da requisição do ministro da Justiça. Pô, Rafael, quer dizer que para eu ter algumas ações penais bem específicas, eu preciso de requisição do ministro da Justiça, aquele lá de Brasília? É isso mesmo. É isso mesmo. Existem algumas ações penais que são tão específicas que o ministro da Justiça tem que requerer o começo dela. Sem isso, o Ministério Público não pode começar. Pô, Rafael, quais são essas ações penais tão específicas? Olha o artigo 141, inciso 1, que ele diz. Os crimes cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É qualquer crime, Rafael? Não. Só os crimes contra a honra. Se você for olhar, esse artigo 141, ele está dentro do capítulo dos crimes contra a honra, dentro do Código Penal. Ao final do capítulo dos crimes contra a honra, ele traz esse dispositivo aí, dizendo que os crimes contra a honra que forem cometidos contra presidente da República ou chefe estrangeiro precisa de requisição do ministro da Justiça, tá? Então, um crime contra a honra cometido contra o presidente da República, por exemplo, só vai ter ação penal se o ministro da Justiça requerer. Por que a lei fez isso? Porque é uma escolha política, pessoal. Porque pode ser que o próprio presidente nem queira processar aquilo. Crime contra a honra contra presidente, chefe de governo estrangeiro, acontece o tempo todo. Imagina se isso começasse a gerar um monte de processo no Brasil inteiro. Então foi uma escolha política, tá? Em casos específicos. Crimes contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro só vai ter ação penal se houver requisição do ministro da Justiça, tá? A segunda possibilidade de condição específica, ou seja, aquela que só acontece em alguns crimes, é um pouco mais comum, que é a representação do ofendido. Representação do ofendido. Perceba aqui. Vamos entender isso. No popular, no linguajar popular. O que é representação do ofendido? É quando o ofendido tem que dizer assim, eu quero que esse crime seja processado e punido. Eu quero que esse crime seja processado e punido. Isso é representação. Essa representação ela tem que acontecer em qualquer crime?
Não, pessoal. Por quê? Porque nós temos os crimes condicionados à representação e aqueles que são incondicionados. Os crimes mais graves do nosso ordenamento, como por exemplo tráfico, como por exemplo extorsão, como por exemplo homicídio, eles não dependem de representação. Não dependem. Por exemplo, se você sofre uma tentativa de homicídio, né? Exemplo que eu já vi, eu já cuidei disso na prática, pessoal. 2 irmãos, né, encheram a lata de cachaça, final de semana, roça, né? Cada um tem uma arma, no caso as 2 armas ilegais. E no meio lá da confusão, brigaram, discutiram, não sei se foi futebol, não lembro exatamente o que foi, mas os caras discutiram lá. E um dos irmãos deu 3 tiros contra o outro. 3 tiros na direção do cara mesmo. E teve um tiro que pegou até na perna do cara. O que é isso? Que crime é esse? Ele deu tiros na direção de uma outra pessoa. Isso é tentativa de homicídio. Ele tentou tirar a vida do outro, né? Rafael, esse crime, ele precisa que o irmão vítima represente? Não precisa, porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Por que eu falo desse exemplo? Porque na prática, depois que deu a confusão toda, o cara já foi para o hospital, o outro foi preso, aquela confusão foi para a delegacia. E aí os 2 irmãos começaram a ficar sóbrios, e aí a vítima não queria que eu prendesse o irmão dele. Disse, não, doutor, eu gosto dele, não tem problema, a gente já conversou, foi só um tiro, pegou na minha perna, né? Deixa o cara embora. Disse, não, claro que não, eu não preciso da sua representação, na verdade eu tenho obrigação de prendê-lo. Entendam, existem crimes de ação penal pública condicionada, ou seja, condiciona-se a representação. Um exemplo, ameaça. O crime de ameaça depende de representação. Então, se você é vítima de ameaça e você não quer representar, eu, delegado, eu posso não fazer nada. Você fala assim, não, Rafael, ó, briguei com meu irmão, cara, ele me ameaçou, tudo bem, deu essa confusão toda, chegou na delegacia porque minha mãe ligou para a polícia e pá, eu não quero representar, eu quero acabar com isso aqui agora. Vai todo mundo embora para casa. Por quê? Porque no crime de ameaça, que é condicionado à representação, você tem essa possibilidade de representar ou não. Mas nos crimes em que não existe a condição específica da representação, você não tem essa escolha. É um crime de ação penal pública, eu vou ter que agir, eu vou ter que realizar a prisão, o Ministério Público vai ter que oferecer a denúncia, o juiz vai receber a denúncia se tiver provas daquele crime, e tudo vai acontecer. Não é uma escolha sua, tá certo? Rafael, tá, entendi pelo menos o que é o crime de ação penal pública condicionada, o que é o crime de ação penal pública incondicionada. Mas eu quero saber, como que eu fico sabendo quando é um e quando é outro? Né? Como que eu fico sabendo? Pessoal, a lei vai te dizer. A lei vai te dizer. O exemplo que eu dei agora de ameaça, que é de ação penal pública condicionada, olha só o que diz lá no parágrafo único. Primeiro você lê o tipo penal, né? Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto ou grave. Somente se procede mediante representação. Estão percebendo o parágrafo único? Então, assim, quando a lei vem e te diz somente se procede mediante representação, você vai falar assim, cara, isso daqui é condicionado à representação, ou seja, não há ação penal se a vítima não representar. Mas vocês vão perceber que tem vários crimes em que não se fala nada. É o caso do homicídio, é o caso do roubo, é o caso da extorsão. Quando não se fala nada, o artigo 100 do Código Penal deixou claro que quando do silêncio da lei a ação penal pública é incondicionada. Então a gente tem uma regra simples, muito simples. Olha, se a lei diz que é condicionada, é condicionada. Se a lei não diz nada, que é a grande maioria dos casos, é incondicionada. Tá vendo como é que é simples? É muito simples. Tá certo, pessoal? Ainda sobre representação, né? Repassando aí um conceito doutrinário de representação. É a manifestação do ofendido ou de seu representante legal, no sentido de que possui interesse na persecução penal do fato delituoso. Manifestação do ofendido ou de seu representante legal, no sentido de que possui interesse de persecutir, né, a persecução penal do fato delituoso. Qual é a natureza jurídica? Né? Tudo que a gente já conversou aqui já deixaria isso bem claro para você, mas segundo a doutrina, qual é a natureza jurídica da representação? É uma condição de procedibilidade. Por quê? Porque eu não posso proceder à ação penal se eu não tiver a representação. Correto?
correto? Lembrem ainda, como uma última observação aqui, que a representação não exige formalismo, né? Porque, em certo momento, uma tese de defesa chegou até o STF dizendo o seguinte, que uma vítima, num caso específico, não teria representado porque não tinha um termo específico de representação. Só que o STF decidiu o seguinte, não precisa. A vítima disse no interrogatório dela, nas declarações dela, que não precisa que queria representar. Se ela disse isso, não precisa de formalismo. Ou seja, não é só um termo específico de representação que vai me gerar representação. É somente eu conseguir entender e deixar claro, no caso concreto, que a vítima queria representar. Se isso ficar claro, tudo bem, segue o jogo, aconteceu a representação. Tá? Ainda sobre representação, eu quero que vocês saibam sobre a possibilidade de retratação. Ou seja, a pessoa representa, ela tem como voltar atrás, Rafael? Né? Meu vizinho me ameaçou, eu fui na delegacia e representei, entre aspas, né? Eu fui lá e fiz o BO pedindo para processar ele, né? Investigar e processar. Tem como eu voltar atrás? Desistir, meu vizinho veio e me pediu desculpa. Tem como? Tem, mas existe um limite temporal. E é isso que eu quero que vocês entendam. Qual que é esse limite temporal, pessoal? Segundo o artigo 25 do Código de Processo Penal, é o oferecimento da denúncia. Então, perceba, até o Ministério Público oferecer a denúncia, porque nesse caso é uma ação penal pública condicionada, ou seja, você representa, mas quem entra com a ação é o Ministério Público. Até o Ministério Público oferecer a denúncia, você ainda pode ir lá e dizer, não quero mais, que é o que a gente chama de retratação da representação. Mas e depois de oferecida a denúncia? Aí já era. Aí já era. Porque aí já tem uma ação penal que é pública, que está na mão do Ministério Público, a pessoa vai ser processada, tá? Por que eu estou trazendo essa observação? Porque quando cai em prova, cai a diferença do CPP para a Lei Maria da Penha. A mulher, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode retirar a representação? Imaginem aqui a mesma ameaça, só que ao invés de cometido por dois vizinhos, um vizinho contra o outro, foi o marido ameaçando a esposa. Ameaçou ela de morte. Ela vai na delegacia, faz o BO, representa, entre aspas, né? Porque não é bem representação isso, não necessariamente. E aí, depois que ela foi e fez aquela representação, ela quer voltar atrás. Tem como? Tem, mas aqui é a dicasinha de prova. Aqui é o que vem na tua prova. A vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher vítima, ela tem como voltar atrás da representação que ela fez? Sim, mas isso só pode acontecer numa audiência específica para isso, diante do juiz. E o marco final, ou seja, o máximo do tempo que ela pode fazer isso, não é mais o oferecimento da denúncia, é o recebimento da denúncia. E isso cai em prova? Cai demais. Porque o que os examinadores gostam é dessas peguinhas simples, né? Lá no Código de Processo Penal diz que pode retratar da representação até o oferecimento da denúncia. Lá na Lei Maria da Penha fala que é até o recebimento da denúncia. E na Lei Maria da Penha ainda fala, para você se retratar, mulher, você precisa participar de uma audiência na frente do juiz. Só para vocês entenderem, pessoal, por que isso? Por que, no caso específico da mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela só pode voltar atrás na audiência específica na frente do juiz? Porque o juiz tem que verificar que aquilo ali está sendo espontâneo, que aquilo ali está sendo voluntário. Porque, infelizmente, a gente sabe que a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode ser forçada, ela pode ser coagida a retirar a representação. Então, ela representa, vai lá, cria coragem, às vezes está anos e anos passando por violência doméstica, uma hora ela cria coragem, vai lá e representa. Aí chega em casa, o marido ameaçando de novo, é a mãe do marido ligando, são os filhos implorando. Ela quer que o cara seja processado, ela quer que o cara seja preso. Só que é tanta pressão que às vezes, sem querer, involuntariamente, ela vai e pede para retirar a queixa. Por isso que a lei colocou essa questãozinha a mais. Ó, tá, tudo bem, pode fazer, mas vai ter que ser na frente de um juiz, para você mostrar que é isso realmente que você quer, você não está sendo forçada. Tá certo? E aí, fica mais uma pergunta. É possível a retratação da representação, pessoal? Sim. Retratação da retratação, no caso, né?
É um negócio meio inútil de se estudar, porque não acontece na prática, mas isso cai em prova. Então, assim, para pensar nessa loucura, né? Pensa numa pessoa indecisa. Pessoa indecisa no último limite. O cara representou. Aí ele foi e retirou a representação. Aí depois ele foi e quis voltar a representar do mesmo fato. Ou seja, ele se retratou da retratação. Isso é possível? Pessoal, por mais que isso não aconteça na prática, né, não seja comum, porque as pessoas têm mais o que fazer, a doutrina diz que sim. Então, assim, durante os 6 meses que se tem para representação, que é uma questão que vocês vão ler no CPP, né, a partir do momento em que a pessoa sabe quem é o autor do crime, ele tem 6 meses para representar. Senão decai, é o que a gente chama de decadência do direito de ação, o direito de representação. Dentro desses 6 meses, ele pode representar e se retratar quantas vezes ele quiser, né? Isso é o que a doutrina diz, tá? Na prática, a gente sabe que isso é bem complicado. Chega a 3ª vez, nem recebe o cara mais na delegacia. Tá certo? Classificação das ações penais, pessoal. A gente já falou, de certa forma, vocês já entenderam um pouco isso, mas eu queria só colocar em um quadro, do jeito que a gente sempre faz, sistematizando. Ação penal pode ser pública ou pode ser privada. É a principal divisão. A ação penal pública é aquela que é iniciada pelo MP e a ação penal privada é aquela que é iniciada pela vítima. Quem é que diz que a ação penal é pública ou privada? A lei. Já te adianto que a grande maioria é pública, do Ministério Público. E uma ou outra é privada. O melhor exemplo, crimes contra a honra, tá? As ações penais públicas se dividem ainda, então, em incondicionada, ou seja, aquela que não depende de representação. Ou seja, ela é pública, quem começa é o Ministério Público, e não depende de representação da vítima. Os crimes mais graves, homicídio, tentativa de homicídio, extorsão, tráfico. E a ação penal pública condicionada é aquela que, apesar de ser pública, ou seja, é o Ministério Público quem inicia, tem que ter representação. Ou seja, a vítima tem que dizer, eu quero que ele seja processado, porque senão o Ministério Público não pode começar. Tá? Eu só quero que vocês não confundam de jeito nenhum a ação penal pública condicionada, que é aquela em que a vítima representa para o Ministério Público entrar, com a ação penal pública privada, que é a própria vítima que entra com a ação penal. Tá? A ação penal privada ela é bem diferente. Na ação penal privada, quem entra com a ação penal é a própria vítima. A própria vítima vai entrar com a ação penal. Claro, vai contratar um advogado para isso, por uma queixa-crime, mas é a própria vítima. Tá? E aí, a ação penal privada ainda se divide em personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública, tá? Explicando rapidamente, isso está muito bem detalhado no material de vocês, pessoal, mas explicando rapidamente, a ação penal privada, que é aquela que a própria vítima começa a ação, ela pode ser personalíssima. O que é isso? É aquela que só a vítima pode iniciar, o representante dela não pode, né? Qual é a exclusiva? É a mais comum, em que a vítima pode começar a ação penal, mas se por acaso a vítima morre, a vítima fica incapaz, o representante pode continuar. E qual seria a ação penal privada subsidiária da pública, Rafael? O que é isso? Está lá no artigo 29 do seu CPP. Você vai ler esse artigo, você vai ler esse dispositivo. O artigo 29, ele trata da ação penal pública, privada subsidiária da pública, que é aquela que acontece quando o MP perde o prazo. Tá? Então, a ação penal é pública, na essência. Coloca aí, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Só que o MP tem um prazo para iniciar a ação penal, né? Ele tem lá um prazo para denúncia, que vai ser de 5 ou de 15 dias, a depender da pessoa estar presa ou solta. Só que o MP simplesmente não cumpriu o prazo, não pediu arquivamento, não fez nada, ele se manteve inerte, ele perdeu o prazo. O que acontece? Você, vítima da tentativa de homicídio, por exemplo, você pode entrar com a tal da ação penal privada subsidiária da pública. É uma possibilidade que a lei dá para a vítima perseguir o direito dela, né, de ver punido o autor do crime. Mas percebam, isso só acontece no caso em que o Ministério Público perde o prazo, ou seja, não faz nada. Porque se o Ministério Público pedir arquivamento, por exemplo, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque não teve inércia. Isso acontece no caso de inércia do MP. E lembrem, por fim, algo que a gente já conversou, que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. É aquela regrinha que a gente falou lá do Código Penal, tá? Sempre que não tiver escrito nada na lei, a ação penal é considerada pública. E aí, quando for privativa do ofendido, a lei vai ter que deixar claro. Tá certo, pessoal? Beleza?
Então vamos seguir para a ação penal dos principais crimes, né? Pô, Rafael, você me falou aí que tem ação penal pública, e a pública pode ser condicionada ou incondicionada. E tem a ação penal privada. Cara, me dá aí os exemplos de cada uma delas, pelo menos os principais, né? Vocês vão perceber que teve um exame de ordem, uns 2 ou 3 para trás aí, que cobrou isso. Ele pegou e perguntou qual era dentre um rol lá que tinha, qual era a única ação penal pública condicionada. As outras eram ação penal pública incondicionada. Então, assim, pelo menos os principais é bom que você conheça. Ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela que é do MP, é pública, mas ela não depende de representação. Quais são? Homicídio, furto, roubo, tráfico e a maioria dos delitos. Tá? Na verdade, você está com dúvida, chuta que é pública incondicionada, porque 95% dos delitos são pública incondicionada, não depende de representação. Quais são os crimes que dependem de representação, Rafael? Ou seja, a ação penal é pública, do Ministério Público, mas o MP só pode iniciar se houver representação. Quais são esses crimes? Principais exemplos: ameaça, lesão corporal leve e estelionato. Atenção total para o estelionato, tá? O estelionato, ele era, pessoal, ação penal pública incondicionada. E com a Lei 13.964, que é o famoso pacote anticrime, ele passou a ser de ação penal pública condicionada. Ou seja, antigamente, para o processo do crime de estelionato, não era necessária a representação. E depois da Lei 13.964 passou a ser. Tá? Então, atualmente, estelionato é um caso de ação penal pública condicionada à representação. Se você foi vítima de um estelionato, o processo penal só vai acontecer se você representar, se você pedir o Ministério Público para começar. Tá? E por fim, as tais ações penais privadas, que são aquelas iniciadas pela própria vítima. Quais são os exemplos, Rafael? O melhor, pessoal, são os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação e injúria. O cara chamou o outro de corno, o cara falou que o outro roubou a casa dele no dia tal. Enfim, as mais diferentes culturviagens que vocês puderem imaginar são os crimes contra a honra. Tem mais algum exemplo de crime de ação penal privada, Rafael? Tem sim. Um que até acontece de vez em quando, que é o tal do crime de dano, tá? Artigo 163 caput do Código Penal. Qual é o crime de dano? Danificar ou deteriorar bem alheio. Né? O vizinho briga com o outro, não gosta do cara, vai lá, mete o taco de beisebol na lanterna do carro do cara. O que é isso? Crime de dano. 163. Isso é ação penal privada também. Tá certo? Gravem aí esses principais exemplos para vocês não terem dificuldade na hora de prova. Isso cai. Quero trazer para vocês agora, né? A gente vai começar, pessoal. Saímos da parte geral, tá? Saímos da parte geral. Vocês já entenderam tudo que precisava sobre as condições da ação. O que é condição genérica, possibilidade, legitimidade, interesse, justa causa? O que é condição específica? Requisição do ministro da Justiça, representação do ofendido. Quando é que acontece? Vocês já entenderam também quais são os tipos de ação penal, pública, privada? A pública se divide em pública incondicionada e pública condicionada. A privada se divide em personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública. Tá? Você já entendeu isso tudo. Agora a gente vai começar a falar de alguns casos específicos. Tá? Algumas baguncinhas que a lei e a jurisprudência faz, que precisam ser comentadas. E a primeira delas é essa daqui. Isso aqui cai muito em prova. Isso aqui cai muito em prova. Tá? Súmula 714 do STF, pessoal. Olha só. Do que trata a súmula 714? Qual é o crime, Rafael? Crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções. Crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções. Exemplo. Falar que o Rafael é desidioso com o trabalho de delegado de polícia, né? Isso pode ser encarado, a depender de como isso é falado, isso pode ser encarado como uma difamação, pode ser encarado até mesmo como uma calúnia, se determinar algum fato específico, né? Tipo assim, no dia X, o Rafael recebeu R$1.000 para não prender alguém em flagrante. Isso é uma calúnia contra o funcionário público no exercício das suas funções, se o fato não tiver acontecido, é claro, né? Pessoal, olha o que diz. Você pode estar se perguntando assim, tá, Rafael, mas a ação penal do crime de calúnia é muito simples, né? A gente já conversou, é crime contra a honra, então a ação penal é privada. Calma. A questão é a seguinte, o STF entendeu que, nesse caso,
a ação penal pode ser privada ou pública condicionada. Por quê? Porque aqui nós temos um pouquinho de interesse público, digamos que nós temos um resquício de interesse público. Logo, pode o ofendido, no caso o Rafael, eu, entrar com ação penal privada contra aquele cara que falou isso. E aí eu contrato um advogado e entro com a ação. Ou eu posso representar o Ministério Público para que ele entre com a ação penal. É o que a gente chama de legitimidade concorrente. Eu, vítima, vou escolher se eu quero usar da ação penal privada ou se eu quero usar da ação penal pública condicionada. Correto? Correto? É um caso específico, pessoal. Crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções. A ação penal pode ser privada ou pode ser pública condicionada. Olha o texto dessa súmula. Isso é importantíssimo. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das funções. Tá certo? Então, é um caso específico que agora você já conhece aí, tá? Aqui tem até um quadrinho, pessoal, para explicar isso de forma um pouco mais lúdica para vocês. Está aí no material de vocês, depois vocês dão uma olhada, tá? Vamos avançar para o próximo caso específico, que é os crimes sexuais. São os crimes sexuais. Crimes contra a dignidade sexual, né? Aí entra estupro de vulnerável, 215, que é aquele de perturbação, né? Enfim, entram vários crimes aí, que você vai lá no Código Penal, você vai achar um título só dos crimes contra a dignidade sexual, dos quais o principal exemplo, infelizmente, muito comum, é o crime de estupro. E eu te pergunto, qual é a ação penal no crime de estupro? Né? Hoje em dia isso é muito simples. Hoje em dia isso é muito simples. Por quê? Porque a ação penal em todos os crimes contra a dignidade sexual é de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não tem mais possibilidade de representar. Por que eu estou falando isso? Pessoal, porque é o seguinte, isso, né, foi unificado, isso foi simplificado, digamos, e ficou bom para o concurseiro agora, né, em 2018. Porque até 2018 dependia de um monte de coisa. Então, se o crime era de estupro violento, era incondicionado. Mas se não era, ou contra menor, era incondicionado. Mas se era um crime de estupro contra uma pessoa maior, estupro presumido, violência presumida, não era necessário, quer dizer, era necessário a representação. Então, assim, dependia muito de como o crime acontecia. Inclusive, alguns anos atrás, né, para mais de 10 anos, era possível perceber até mesmo crime contra a dignidade sexual de ação privada. Então era uma bagunça danada, dependia muito do caso específico. A lei veio e unificou tudo, falou assim, a ação penal pública incondicionada. Consequência, não cabe à vítima escolher se representa ou não. Se tiver prova, se o fato aconteceu, é crime, vai ser processado. Né? Pensem sempre em exemplos práticos para isso ficar claro para vocês, pessoal. Pensa aí. A mulher foi estuprada, e às vezes estuprada por um conhecido. E às vezes essa mulher é forçada pela própria comunidade, pelos próprios amigos, a deixar isso para lá. Né? Ah, estava bêbado, tadinho, não sei o quê, tentando proteger o pilantra. Tem como, se tem prova do crime, se o fato aconteceu, se chegou a polícia e a justiça, tem como essa mulher escolher não representar contra esse cara? Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais, ele vai ser processado mesmo que ela não queira. Mesmo que ela não queira. Era diferente antes, Rafael, sim. Sendo a mulher maior, capaz, ela podia escolher não representar pelo crime de estupro. Tá? Então isso mudou. Muito, muito cuidado. Leiam o artigo 225 e levem para a prova de vocês. Uma outra questão específica que nós temos que tratar é sobre a lesão corporal leve e a Lei Maria da Penha. Tá? Lesão corporal leve e Lei Maria da Penha. É muito comum por aí, né? Até mesmo em recém-formados, até em alguns advogados, infelizmente, a fala direta de que os crimes da Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Negócio esquisito, porque para começar, a Lei Maria da Penha não tem nem crime, né? Ela tem um crime só, que é descumprimento de medida protetiva, está no artigo 24. Ela não tem crime de lesão, ela não tem crime de homicídio.
Então, para começar, a Lei Maria da Penha, ela não tem, a essência dela não é trazer crimes, ela traz forma de punir crimes, tá? E além disso, não são todos os crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher que vão ser de ação penal pública incondicionada. Na verdade, pessoal, na verdade, a ação penal nos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, ela é igual à ação penal nos crimes comuns. Só tem uma diferença, a lesão leve. Então assim, pô, Rafael, se o cara ameaça a mulher, o que é isso? Crime de ameaça, 147. Ação penal o quê? Pública condicionada, porque a lei diz que é assim. E a Lei Maria da Penha não muda nada disso. A Lei Maria da Penha só muda o caso específico da lesão leve. Presta atenção, não vai errar isso. Lesão leve. Por quê? A lesão leve cometida por um homem contra o outro é de ação penal pública condicionada. Ou seja, se o cara não quiser representar, não representa, não acontece nada. Mas a lesão leve cometida contra a mulher na relação doméstica ou familiar, ou seja, no âmbito da Lei Maria da Penha, é de ação incondicionada, tá? Por que isso, Rafael? Porque é o seguinte, pessoal, se você for analisar, a Lei Maria da Penha, ela é incisiva em dizer o seguinte: não se aplica aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 9.099. Qual que é a Lei 9.099? É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E foi a Lei dos Juizados Especiais que fez com que a lesão corporal leve virasse ação penal pública condicionada. Como veio a Lei Maria da Penha e disse, olha, não aplica a Lei 9.099, você não pode aplicar essa alteração que foi feita no Código Penal. Logo, a ação penal no crime de lesão continua sendo incondicionada como sempre foi. Resultado: quando acontece uma lesão leve contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, o crime é de ação penal pública incondicionada. Isso tem uma repercussão prática absurda, pessoal. Por quê? Porque, infelizmente, grande parte dos crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica familiar é a lesão leve. Então, o cara deu um tapa no rosto da mulher, ficou a marca. O cara arranhou as costas da mulher. O cara jogou a mulher no chão e aí ela ralou. Esse caso, segundo isso aí que a gente conversou, esses dispositivos, ele é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a mulher não pode chegar para o delegado ou para o promotor e dizer assim, olha, eu não quero ação penal. Não, se teve lesão leve, a ação é incondicionada, não depende dela. Ah, Rafael, e os outros crimes? Os outros crimes fica tudo igual, pessoal. Fica tudo igual. Por exemplo, o homem ameaçou a mulher, ação penal pública condicionada. Por quê? O crime é do artigo 147. E a Lei Maria da Penha não altera nada no artigo 147 do Código Penal. O crime de dano, o cara foi lá e quebrou as coisas da mulher de trabalho, né? Porque não queria que ela trabalhasse mais. Já vi caso desse. O cara foi lá e quebrou os itens de manicure da mulher, tudo. Né? Que crime é esse? É um crime de dano, se ele só fez isso, se ele não fez nada mais, né? É um crime de dano. O crime de dano tem qual ação penal? Ação penal privada. Na Lei Maria da Penha continua tendo. Se a vítima for vítima de violência doméstica e familiar, o artigo é o mesmo, é o 163 do Código Penal. Então cuidado com essa afirmação assim enorme e restrita de que os crimes da Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, tá? Isso está errado em vários sentidos. Para começar, que na Lei Maria da Penha não há crimes, pelo menos só existe um, que é o descumprimento de medida protetiva, não é os que a gente se refere como ameaça, lesão. Esses estão no Código Penal. E segundo, não são todos que viram de ação penal pública incondicionada quando acontece no âmbito da Lei Maria da Penha, é só a lesão leve, tá certo? Então, seguindo aqui a nossa análise, nós vamos falar, para encerrar a nossa aula, pessoal, sobre os princípios específicos da ação penal. Bom, Rafael, a gente sempre trata de princípio, né? Sim, lá no começo a gente fez uma aula só de princípios, aí depois na hora que a gente foi falar de sistemas processuais, a gente falou de princípios relacionados. Quando a gente fala de inquérito, a gente cita alguns princípios que estão relacionados ao inquérito. E aqui a gente tem alguns princípios que estão relacionados à ação penal. Alguns princípios relacionados à ação penal. Eu quero que vocês entendam que os princípios da ação penal pública, pelo menos os específicos, eles são de certa forma contrários aos da ação penal privada. Por quê? Porque a ação penal pública, eu quero que você entenda a lógica, porque aí tudo vai ficar mais fácil. A ação penal pública, ela é pública, o interesse é público. Então você tem menos possibilidade de abrir mão dela.
A ação penal privada, por outro lado, é aquela em que o interesse público é menorzinho. Na verdade, ele quase não existe. Então, o particular, o dono da ação penal privada, ele pode fazer escolhas. Por exemplo, ele pode não iniciar a ação penal, ele pode não continuar a ação penal, tá? Então, os princípios da ação penal pública são diferentes dos princípios da ação penal privada. Por exemplo, a ação penal pública é obrigatória. A gente vai analisar isso já já. A ação penal privada, por outro lado, ela depende de oportunidade ou conveniência. O que é conveniência? Se a parte quer iniciar a ação penal, inicia. Se não quer, não inicia. Tá? A ação penal pública é indisponível, ou seja, não dá para abrir mão. Depois que entrou com ela, tem que continuar o Ministério Público. E a ação penal privada? Dá para dispor, dá para abrir mão. Ou seja, a ação penal privada, a pessoa entrou com a ação, dá para eu abrir mão dela e pedir, não quero mais isso, vamos acabar com essa ação? Tem como. É o princípio da disponibilidade, tá certo? A ação penal pública é divisível, no sentido de que pode o Ministério Público começar a ação penal contra algumas pessoas e não começar contra outras, começar depois, né? Agora, a ação penal privada não, ela é indivisível, nós vamos ver isso já já, tá certo? Vem comigo nos slides. Primeiro, o princípio da obrigatoriedade, que eu falei que é da ação penal pública. O princípio da obrigatoriedade é simples. A ação penal é obrigatória, a pública. Ou seja, não tem discussão. Não tem discussão. É a tal da legalidade processual. Se eu tenho possibilidade de legitimidade, interesse e justa causa, eu tenho denúncia, eu tenho início de processo. Ponto final. Esse é o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, pessoal. O Ministério Público, ele é um ente que age em nome do interesse público. Então, se tem crime, tem ação penal. Isso é obrigatoriedade. Não dá para o Ministério Público ficar escolhendo se quer ou não iniciar a ação penal. Existem algumas, entre aspas, exceções. Por quê, Rafael, entre aspas? Porque não são bem exceções, porque não é o Ministério Público que vai escolher. É que a lei, previamente, ela veio e disse, olha, nesse caso aqui, Ministério Público, você pode não iniciar a ação penal, desde que aconteça X, Y e Z, e aí coloca um monte de requisito, tá? O primeiro desses exemplos, a transação penal. Lá na Lei 9.099, vocês estudam um instituto despenalizador chamado transação penal, está no artigo 76. O que é a transação penal? Basicamente, quando o cara é primário, quando o fato não é de grande monta, até porque é uma infração de menor potencial ofensivo, está na Lei 9.099, é possível ao MP propor uma transação, ou seja, ó, você paga uma cesta básica aqui e o processo acaba, tá? Mas, pessoal, tem que cumprir todos os requisitos do artigo 76 da 9.099. Então, é uma possibilidade de não se propor ação penal. Anota aí. Uma outra, e essa explodida de cair em prova, né? Porque é nova e vai cair em tudo que é prova possível. Acordo de não persecução penal. Artigo 28A do CPP. O acordo de não persecução penal, pessoal. O que é isso? É parecido com a transação? Um pouco, mas tem muito mais especificidades. Você vai lá no artigo 28A e você vai ver que nos crimes em que a pena mínima não for maior do que 4 anos, não for cometido com violência ou grave ameaça, se o infrator confessar o delito, pode o Ministério Público propor um acordo de não persecução penal. O que é isso? É tipo uma transação, sim, mas com alguns requisitos a mais. Acorda-se a não persecução. Meio que assim, olha, o fato que você cometeu, cara, é perigoso. Mas não é tão perigoso. Por quê? Porque você cumpriu todos os requisitos aqui. Não é reincidente, o crime não foi com violência ou grave ameaça, a pena mínima não é maior que 4 anos. Então, eu vou te oferecer um acordo, tá? Um acordo, ó, você faz isso, isso e isso. E aí você não responde um processo. Você quer? Fecha ou não um acordo. Se ele não quiser, ele responde o processo. Às vezes o cara não quer um acordo porque ele é inocente, né? Não, vou até o final, tá? Então lembrem disso. Existem exceções. E uma outra, né? Essa menos comum, bem menos comum, que é a possibilidade de não oferecimento de denúncia lá na colaboração premiada. Quando o colaborador não é o líder da organização criminosa e é o primeiro a prestar aquela colaboração, tá certo? Pessoal, quem é que fiscaliza o princípio da obrigatoriedade? Tanto o juiz quanto a vítima, né? O juiz, por quê? Porque se o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito, ou seja, ele fala, eu não vou começar a ação penal, o juiz pode rejeitar, artigo 28.
E a vítima, por quê? Porque se o Ministério Público não faz nada, fica inerte, a vítima pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Estão lembrados disso? Então, quem é que vai vigiar? Quem é que vai analisar se está sendo cumprida a obrigatoriedade? Tanto o juiz quanto a vítima. Tá? O princípio oposto à obrigatoriedade, qual é? O princípio da oportunidade ou conveniência. O nome te ajuda muito, né? A ação penal privada, ela envolve oportunidade ou conveniência. Ou seja, a pessoa pode escolher começar ou não a ação penal. Por quê? Porque ela é a dona da ação penal, na ação penal privada. Tá? Lembra do exemplo principal, fica na cabeça com ele, calúnia, difamação, injúria, crimes contra a honra. Tá, mas e se a vítima não quiser iniciar a ação penal, Rafael? O que ela pode fazer? Primeiro, ela pode não fazer nada, só ficar parada. 6 meses depois vai decair, tá? 6 meses de decadência. Depois desses 6 meses ela já não vai mais poder fazer nada. Além disso, além de ficar parada, se ela quiser, ela também pode renunciar. O que é isso? É dizer eu não quero. Tá? Essa renúncia ela pode ser expressa ou pode ser tácita. Tá? Tipo assim, convidou o autor do crime de calúnia contra ele para ser padrinho de casamento. É o exemplo que a doutrina dá. Então, é uma renúncia tácita. Eu estou tratando a pessoa tão próxima a mim, como alguém tão próximo que eu estou deixando claro que eu não quero representar criminalmente contra ele. É o que a gente chama de renúncia tácita. Tá certo? Então, lembrem disso. Tratamos agora do princípio da indisponibilidade. Eu quero que vocês façam uma relação muito clara, da indisponibilidade com a obrigatoriedade. Porque ambos são da ação penal pública. Se eu disse que a ação penal pública é obrigatória, ou seja, aconteceu, o Ministério Público tem que entrar, legalidade processual, ela é obrigatória para começar, ela também é obrigatória para continuar, só que a gente chama de indisponibilidade, ou seja, depois que começou, não pode o Ministério Público dispor. Qual que é o macetinho aqui para você saber quando é obrigatório ou quando é indisponível, né? É um momento. Depois que começou o processo, já tem um processo, então eu não posso dispor. Antes de ter o processo, eu não posso nem falar em disponibilidade, porque eu já não tenho processo. Então, antes de começar a ação penal, a gente fala em obrigatoriedade. Começou a ação penal, indisponibilidade. Mas o teor é o mesmo, não pode abrir mão. O Ministério Público precisa continuar com a ação penal. Tá? Esse é o tal do princípio da indisponibilidade. E contrário a ele, na ação penal privada, existe o princípio da disponibilidade. Ou seja, o Ministério Público pode dispor da ação penal. Rafael, isso acontece na ação penal pública? Não, só na ação penal privada. Então, digamos que você, o velho exemplo, né? Ação penal privada, crime de calúnia, difamação, injúria. Você foi vítima de um crime de calúnia. E aí você contratou um advogado, estava puto, estava indignado com o cara que falou de você, entrou com uma ação penal. Só que a ação penal começou a demorar, e aí o cara foi lá, te pediu desculpa e tal. Você, não, quero abrir mão disso aqui. No meio da ação, tem como? Tem. É o que a gente chama de disponibilidade. Como é que você pode fazer isso? Você pode primeiro começar não fazendo nada, né? Você some do processo. Vai acontecer o que a gente chama de perempção. Por quê? Porque tem alguns atos que você ou o seu advogado tem que realizar no processo. Se você simplesmente some, desaparece, vai acontecer a perempção. O processo vai morrer por uma falta de comparecimento ou de realização de algum ato da sua parte. Mas você pode também oferecer o tal do perdão do ofendido, ou seja, é vir ao processo e falar assim, olha, eu te perdoo, cara, eu te perdoo. Qual que é a sacada? O que você tem que saber sobre o perdão do ofendido? Que a vítima, né, o suposto autor do crime, no caso aqui, quem está sendo, entre aspas, perdoado, ele precisa aceitar. Por quê? Porque já tem processo agora. Pode ser que o cara não queira aceitar porque ele é inocente e ele quer ir até o final do processo para mostrar que é inocente. Tá certo? Então, percebam, o perdão ele tem que ser aceito. Se ele não for aceito, o processo continua. Beleza? E agora, por fim, os princípios da indivisibilidade e divisibilidade. Que é isso que mais cai na prova. O que é indivisibilidade ou divisibilidade, Rafael? É o seguinte, pessoal. O nome ajuda muito, né? A ação penal pública, ela pode ser dividida ou não? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Digamos que eu tenho um crime e vários autores. Eu posso dividir a ação penal, fazer mais de uma, ou fazer uma só contra alguns e não fazer contra outras? Essa é a grande questão. Por quê? Porque na ação penal privada eu não posso dividir. A ação penal privada é indivisível, é isso que vem na tua prova. Por quê? Qual é a lógica? A ação penal privada não pode ser usada como um mero instrumento de vingança.
Então, assim, 3 pessoas cometeram um crime de calúnia contra você, juntos, no mesmo lugar, em um bar. Só que um deles você gosta, e aí você larga pra lá. E os outros 2 você não gosta, aí você vai e processa só os 2. Tem como? Não. Você representa, você inicia a ação penal do fato. Não é contra X, Y ou Z. Você vai iniciar a ação penal contra os 3 ou contra nenhum. Tá? É até o que diz aqui, ó, o artigo 48. A ação penal privada, a queixa, né, que é a ação penal privada, contra qualquer dos autores obrigará o processo de todos. E o MP velará pela sua indivisibilidade. Tá? Então, gravem isso. A ação penal privada é indivisível. Não pode o dono da ação, que no caso é a vítima, contratando um advogado, não pode ela abrir mão de uma parte e ficar com a outra, processar algumas pessoas e não processar outras. Eu já vi muita questão de OAB, inclusive no material de vocês, salvo engano, tem uma questão que trata sobre esse ponto, tá? E a ação penal pública, Rafael? Essa é divisível. Por quê? Porque o Ministério Público ele pode sim escolher processar inicialmente uma pessoa ou 2 pessoas e não processar a outra. Às vezes porque não tem prova ainda ou porque precisa de mais prova, depois eu vou e inicio a ação, ou seja, tem como dividir. Isso é o que diz o STF, tá? Ah, Rafael, existe alguma discussão sobre isso, cara? Ah, existe, pessoal, mas assim, para fins de prova, não se apega a isso não, tá? Para fins de prova você tem que levar diretamente. A ação penal pública é divisível, a ação penal privada é indivisível e ponto final, tá? Aqui, esse resuminho para vocês, fechando a questão. A ação penal privada ela é indivisível, a ação penal pública ela é divisível. E o artigo 49 traz a consequência disso. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Ou seja, se você é espertinho e acha que vai processar um e deixar os outros de fora, você está abrindo mão de processar os outros. Como consequência, nos termos do artigo 49, você está abrindo mão contra todos. Tá? Então, existe uma vigília do próprio MP para que a ação penal privada seja indivisível. Se entra com a ação contra um, tem que entrar contra todos. Tudo certo? Beleza, pessoal? E é isso. Nós fechamos a nossa análise de hoje, nós fechamos a nossa discussão. Como prometido, falamos todos os temas de ação penal. O material de vocês está muito detalhado, de muita qualidade. Usem e aproveitem o material de vocês, tá? Na nossa próxima aula, a última aula, nós vamos tratar sobre provas no processo penal, que também é um tema que cai muito em prova, muito, tá? Obrigado pela paciência, pelo carinho, pela presença de vocês e até a próxima.